Shalom, shalom, boa noite. Boa noite a todos. Hoje voltou o pastor Vinícius, voltou, Meu depois Deus, de um que longo alegria. inverno, hein? Voltou de cabelo cortado, barba É, feita. Cabelo grande, né? então já começo passando a bola para ele. Pois é, boa noite a todos. Obrigado aí pela recepção de volta, né? A gente fica com muita correria, trabalho, assuntos diversos a fazer. Filhos, Aí demos bebês. filhos, criança, virose, correria. Todos temos nossos problemas, né? Não é porque às vezes a gente aparece aqui e pensa que a nossa vida, será que é diferente? Não, é a mesma coisa. E é um prazer estar de volta, já agradecendo aí o convite e pedindo para que todos, né, para a gente não perder o hábito aí, você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Os assuntos são sempre muito interessantes, sempre à luz da Bíblia, sempre atuais, né? A pastora e a equipe buscam sempre trazer um material mais atualizado possível, de acordo com aquilo que está acontecendo no mundo. Então, você não vai se arrepender, clica aí, se inscreva no canal, já dá o seu joinha. Às vezes a gente olha, tanta gente vê visualizações, assim, milhares de visualizações e curtida muito menos, né? 1/3, 1/4. Então, Esquece, ajuda. né? Exato, isso ajuda tanto, né, o algoritmo, né, o famoso Muito, algoritmo ajuda do demais. YouTube a entender que esse é um canal relevante para o assunto a que se propõe fazer, né, um assunto bíblico. Então você ajuda demais. Compartilha aí com seu grupo de Zap, com igreja, com família. E sempre falamos, né, torne-se membro. Se você quer ter acesso a materiais exclusivos, a mais, aí sim, a estudos teológicos mais profundos, a vídeos, a aulas, você pode se tornar membro. Você clica lá no tornar-se membro, você vai ver qual é a opção que você se enquadra melhor. E eu tenho certeza que não vai se arrepender. Enfim, é um prazer estar com vocês. Pastor Jonas, boa noite. Boa noite a você, Vinícius, Aquinos, e a todos que nos ouvem e participam com a gente, todos que nos acompanham. Em especial, quero mandar um abraço para a mãe da noiva que você fez o casamento. Que me fugiu o Mãe da nome. Juliana. A mãe? É, A Juliana? a mãe da Juliana. A mãe da Juliana, que eu também não gravei o nome. Um forte abraço para a senhora, para o seu esposo, para a família inteira. E vamos juntos, porque vem assunto bom aí. Então, lembrando que, só reforçando o que o pastor Vinícius falou, compartilhar agora é a hora. Coloca aí o teu dedo no aviãozinho, é o momento de compartilhar. Vamos falar de um assunto bem delicado hoje, né? Vamos falar sobre o que está acontecendo com a igreja. O que está acontecendo com o corpo de Cristo. Isso já Jesus já tinha anunciado, o que a Bíblia fala sobre este momento muito louco que a gente está vivendo. Eu falei em algumas pregações que nós temos que, se eu pudesse definir em que tempo o corpo de Cristo está vivendo, eu diria que é o tempo de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, Lázaro esfriou, porque ele não estava, quando Jesus estava na casa de Lázaro, Lázaro não estava, Lázaro adoeceu e Lázaro morreu. É um processo que aí eu quero levar para o corpo de Cristo. Para mim, o corpo de Cristo, a despeito de hoje, nós, pós-pandemia, nós começamos a viver algo que, assim, eu pensei que nunca fosse ver na minha vida, mas pós-pandemia, nós estamos vendo esfriamento, nós estamos vendo um corpo de Cristo muito, tudo bem, igrejas inchadas, muitos movimentos, muitos ajuntamentos. Mas desses movimentos e ajuntamentos, eu não estou vendo grande arrependimento, grande mover de santidade, grande mover de conhecimento da palavra. Eu vejo grande entusiasmo, grande festa, grande celebração, grande tudo, menos o que deveria ser grande. Mas Lázaro adoeceu e ficou vulnerável e morreu antes do tempo. Ele não era para morrer naquele momento. Para mim, é o aviso de Jesus. Cuidado, você está com a aparência de que vive, mas está morto. Então, o que a gente está vendo, vamos falar dos assuntos que a gente está vendo, para mim é a síndrome de Lázaro. E vocês? Eu vejo de uma forma bem simples o que está acontecendo e qual é a razão, qual é a raiz de tudo isso, né?
O que está acontecendo é que nós estamos fugindo daquilo que nós recebemos como manual para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus Pai, que é a palavra, que não muda. Ela vem de 2.000 anos, ela vem de 3.000 anos, né? Ela vem de relatos de um Abraão de 4.000 anos, e a palavra nunca mudou, nunca foi alterada, o poder de Deus sempre atuante, a direção do Senhor, quando no Antigo Testamento, através da lei, era exatamente o que era. Depois Jesus Cristo veio e nos deu um novo mandamento, acrescentou, né? Mas não mudou absolutamente nada. Mas o comportamento do corpo de Cristo tem sido alterado drasticamente, e essa é a razão pela qual nós estamos falando hoje do assunto. Né? É porque eu vejo assim, o que a gente está vendo? 2 polos, né? É como que se fosse 880. E como que o remanescente ficasse ali, como minoria no meio. Eu vejo como o 8, de um lado, 880 não, vou colocar numa balança. De um lado, eu vejo um mover que é vergonhoso. Muito escândalo não, muito engano. Muitos movimentos que nasceram anos atrás no Brasil, chamado como movimento apostólico, vou até dar nome, já tá, quem está na chuva tem que se molhar, né? Então, e entrou tanta coisa estranha que hoje a gente vê alguns perfis no Instagram que eu até sigo, e às vezes eu dou risada, mas às vezes eu dou risada, às vezes eu choro. Eu falo, meu Deus do céu, isso está acontecendo. E o que acontece conosco? A gente até dá risada, às vezes, ao ver essas coisas tão estranhas, que parece tudo menos uma igreja, tudo menos um mover de Deus, uma coisa muito semelhante a servir as trevas até. E aí a gente fica o quê? Desacreditado diante de pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Porque aí fala, gente, eles são muito doidos. Olha que loucura é essa? Eu quero ficar longe disso. Aí é uma antipropaganda, digamos assim, do Evangelho. Porque aí você fica desacreditado. Nós ficamos vulneráveis a sermos julgados por uma régua que a gente não tem que estar nessa medida, não. Aí, por um lado, a gente vê isso. E, do outro lado, a gente vê megas igrejas com mega problemas, que também está vindo à tona como grande escândalo. Tudo é grande, tudo é grande. Aí eu vejo, de um lado, a síndrome de Lázaro, e, do outro lado, eu vejo a síndrome de Laodiceia. Laodiceia, se Jesus colocasse assim, o aviso, né, sobre a igreja de Laodiceia, a igreja da ostentação, que não tem consistência nenhuma. Ela se acha. Ela é rica, poderosa, diz para Jesus que não precisa de nada, mas ela precisa de tudo. Então, eu vejo esses 2 polos. E eu não sei você, Vinícius. A questão da divisão, né? A gente vê, tal qual uma empresa, né? Às vezes eu tenho a sensação que as igrejas estão se tornando grandes incorporações. Sim. E quando você trabalha dentro do ambiente de incorporação, é tudo diferente. Começa a haver competição entre os seus pares, aqueles que devem caminhar em um mesmo propósito e sem, vamos dizer, sem... Concorrentes. Uma denominação sem vaidade, competindo com a outra. Sem vaidade, sem necessidade de protagonismo, enxergando que só há um protagonista, né? O protagonista é Cristo. Somos todos servos e ajudadores de Cristo. Inclusive, o próprio Senhor diz lá no final... Colaborador, né? Colaborador. O próprio Senhor diz lá no final, vem servo, né? O meu filho, o meu servo, entra o meu servo. Ele não chama o pastor, o apóstolo, o supermestre, vem a estrela maravilhosa. Não. Então, quando você trata uma igreja como uma corporação, você está estimulando competição. E ao estimular a competição, você está esperando que alguém seja melhor do que o outro. E isso é salutar dentro do ambiente de corporação, porque faz com que a corporação supere o seu concorrente. Mas em Cristo não há concorrência. Em Cristo há companheiros, há unidade. Estávamos falando sobre isso fora do ar aqui, né? Sobre unidade, o poder da unidade. Isso é uma das coisas mais interessantes, inclusive, do nosso ministério, do Ministério Unidade em Cristo, né? Que tem no nosso nome.
E isso carrega um peso muito grande. Então, quando você caminha sem unidade, você dá a margem a quê? A orgulho, que é um grande mal, né? A discórdias, a dissensões, a formação de facções. E aí tá você tudo vê. Em 2 Timóteo 3, E aí né? a gente vê igrejas se separando, igrejas se dividindo, igrejas tentando ser melhor do que a outra por quantidade de pessoas, igrejas se afastando do evangelho porque o evangelho é loucura. Então, como é que eu vou falar de loucura para qualquer um? Então, é muito assunto para a gente falar Sim. aqui. Mas eu acho até que, ao falar aqui sobre isso, a senhora certamente vai ler o texto de Timóteo, mas isso, para mim, é um dos primeiros pontos, né? As igrejas se afastarem do seu Senhor. Sim. Né? Eu chamo alguém de Senhor quando eu entrego a Ele a minha vida. Eu dependo dEle, obedeço a Ele e busco corresponder ao que é interesse dEle, renunciando à minha vontade, ao meu desejo, ao meu querer em prol disso. E quando cada um começa a querer exercer um protagonismo, acontece o que está aí em Timóteo, que é o efeito perverso disso, né? A discórdia, porque a dissensão. Mateus 7:21 fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele cita exemplo de pastores. Exato. Ele fala evangelistas, profetas. E se vocês disseram que vocês vão me dizer, mas eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu vou dizer, eu não conheço. Aí, entrando no assunto que você acabou de falar, para uma pessoa, você chamar alguém de Senhor, é porque o governo dele está na sua vida. Amém. Mas o governo da ostentação, do orgulho, não está na sua mente, está nas suas emoções, está no seu coração, então esse Senhor é vazio. Não, ele não é Senhor da tua vida. Quem é Senhor da tua vida é o dinheiro. Quem é o Senhor da tua vida é o orgulho. Quem é o Senhor da tua vida é o egoísmo. Então, é por isso que Jesus olha e fala, esse eu não conheço. E aí é grave, né? Jesus não conhecer é falta de intimidade é falta de glória, falta de unção. Então, eu falei de síndrome de Lázaro, síndrome de Laodiceia, e eu digo de síndrome de falta de azeite. Nós estamos falando aqui em off, Isso. né? Como está faltando azeite, está faltando unção, está faltando o evangelho, a simplicidade do evangelho, a grande, como eu diria, a ingenuidade, porque a ingenuidade vem de criança, e para entrar no reino dos céus, você precisa ser como criança. Então, cadê a simplicidade da criança? Cadê a simplicidade e a pureza do evangelho verdadeiro? Eu não estou vendo mais, eu estou vendo grande ostentação. Aí a gente olha... que bênção, agora vai ter, na virada do ano, vai ter, eu posso ser muito criticada por isso, mas na virada do ano maravilhoso, vai ter um show gospel, vai ser... Mas tudo é cobrado, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. E, não vem me dizer que precisa do dinheiro para... tudo aquilo, porque aquilo já tem o dinheiro separado para isso. A gente sabe que hoje tem, né? A Lei Rouanet tem ali, libera para artistas, inclusive artistas gospel. E aí? E aí precisa ainda cobrar em cima de uma coisa que já está recebendo dinheiro para isso? Eu fico assim, eu falo, Jesus, volta. Porque a coisa está feia. A coisa está muito feia. E quando a gente fala... vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3? Quantas vezes a gente já leu nesse podcast 2 Timóteo 3? Incansável, mas não tem como. A gente tem que ler. Já cansamos de ler. 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pronto, ok. Vamos checklist. Tempos difíceis, estamos vivendo. Por que os tempos vão ser difíceis? Porque o governo, porque as finanças... Não. Aqui a resposta. Os tempos são difíceis por causa dos homens. Os tempos são difíceis porque os homens vão ser desse jeito aqui. Serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos... Bom, resumo tudo com isso. Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Pronto, está faltando amigo de Deus. A síndrome de Lázaro é porque ele era amigo de Jesus, Jesus continuou amigo de Lázaro, mas Lázaro se afastou de Jesus. Então, tudo, a lista enorme que a gente leu,
ele resume, a capacidade de resumo aqui, Síntese. incrível, incrível. Quando ele diz, o problema está na falta de amizade com Deus. O problema está, eles são mais amigos dos prazeres. E hoje é o que eu vejo, mas sendo mais amigo dos prazeres. Hoje, perdão de fazer a introdução aqui, hoje a sedução do diabo em cima da igreja, ou de grandes lideranças, está muito forte. É uma arma poderosíssima que ele tem nas mãos, entendeu? Porque a vaidade no ser humano é uma coisa muito... Não é isso? É grande demais. E tudo aquilo que pode promover você ou promover aquilo que você faz, você topa porque isso te projeta, isso te coloca em pedestais. A gente está vivendo uma época que eu considero de ouro, né? É uma época que a gente está vendo tanta mudança, tanta coisa acontecendo, e todas elas dentro da palavra de Deus, que nos deixa bastante felizes, porque todas elas comprovam que os dias são últimos dias mesmo, final dos tempos, e Jesus está voltando. E Jesus está, de fato, voltando, está em cima do laço, não tem mais para onde correr. E aí eu fico pensando o seguinte, uma observação que eu fiz há um tempo atrás, eu saí com um grupo de 20 e poucos discípulos da igreja, né? Nós fomos fazer algumas visitas na Guatemala. E ali eu pude contemplar a grandiosidade de um mover, né, de Deus. Igrejas gigantescas, igreja com auditório para 10 mil, 13 mil assentos, e igrejas com 30 mil membros, e coisas assim. E ali um pensamento não fugiu da minha mente. Um pensamento ficou muito gravado ali, que era o seguinte: quando eu olhava para aquelas grandes estruturas com estúdios magníficos, com televisão própria, com tudo que você possa imaginar de comunicação atualizada, e eu falei, essa estrutura só tem um que pode bancar essa estrutura, é uma igreja. É uma igreja, não é um local onde você faz shows, né? Olha a palavra que eu estou usando. Não é um local para se fazer shows, é um local para se proclamar a palavra do Senhor. Então, enquanto você estiver proclamando a palavra do Senhor, essas estruturas vão permanecer de pé. Mas você não pode esquecer que quem mantém elas de pé é a força e a unção da palavra. Então, qualquer motivo que faça com que o propósito original seja desvirtuado, como que você vai sustentar aquela estrutura? A gente viu na primeira fase do Evangelho, na primeira das últimas fases, que foram as igrejas americanas que cresceram, e hoje precisam alugar para shows mundanos para poder manter aquela estrutura de pé. Né? Ou então você aluga para 3, 4, 5 pequenas igrejas simultaneamente, para você manter aquela estrutura. Gente, o que nós não podemos esquecer é que quem nos mantém de pé é a palavra. Quem dá o sustento à igreja de Cristo hoje é a palavra. Então, se você está sendo seduzido pelo diabo, se você está desvirtuando o evangelho, se você está preferindo colocar dentro da sua igreja uma cultura mundana, você tem pouco tempo para andar de pé, né? É pouquíssimo tempo, porque a estrutura vai ruir, ela vai quebrar. Se não tiver na rocha, vai quebrar. Se não tiver na rocha, vai quebrar. E se tiver firmado em dinheiro, se tiver firmado em orgulho, tudo isso vai ruir. Mas eu faço uma pergunta aqui, né? Porque a gente colocou que nós iríamos perguntar, estava escrito na palavra, está escrito na palavra de que isso aconteceria no tempo que a gente está vivendo? Sim, porque no tempo de Jeremias, tinha um monte de profetas só anunciando coisa boa. E Jeremias parecia uma voz isolada, desprezada, única, dizendo, é tempo de juízo, gente. É tempo de juízo, mas, olha, se a gente se arrepender, vai dar certo. Olha, Deus está querendo que a gente se arrependa. Mas o que fizeram? Taxaram Jeremias de maluco, isolaram, jogaram na cisterna vazia, prenderam, fizeram de tudo, ridicularizaram, porque ele era minoria. Então, eu quero dizer que já está anunciado. Sempre que algo muito grande está para acontecer, aqueles que falam a verdade vão ser a minoria. Você que está aí ouvindo, não tenha vergonha nem medo de ser a minoria. Continue sendo a minoria. Aliás, a própria palavra diz, não siga a maioria.
Então, seja a minoria, tenha realmente um compromisso com a verdade. E o que mais que a palavra fala sobre os dias de hoje? O que a gente tem lido mais no nosso devocional é sobre falsos mestres. Em 1º e 2º Pedro, em Judas, é tempo de falso ensino. É tempo de um ensino, inclusive, qual era a palavra dos profetas no tempo de Jeremias? Vai ter paz, ou seja, Jesus não vai voltar, a igreja vai bombar, a igreja é a melhor, a igreja vai mudar o mundo, a igreja vai mudar o governo, a igreja vai mudar tudo. Essa é a mensagem da maioria. A mensagem de Deus, olha, o juízo, eu vou passar uma peneira, eu me sento como lavandeiro. Então, isso tudo que está acontecendo e vindo à tona é o quê? É Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Ele está se sentando como lavandeiro e como ourives. Ele está lavando. Quando você lava, você expõe a mancha. O ourives, quando ele põe o ouro para ele ficar puro, ele está expondo aquilo que não é bom. Então, é um processo. O que está acontecendo, que está vindo à tona? Meu Deus, mas não para de acontecer coisa. Não para de... É o escândalo, é uma divisão aqui, é outra coisa que eu nunca pensei nessa estrutura acontecer. Sim, mas Jesus, ele falou, Deus falou. Eu vou me sentar com paciência, num tempo que está todo mundo apressado, mas eu tenho paciência. Eu vou purificar o corpo de Cristo. Eu vou me sentar como lavandeiro, eu vou me sentar como ourives, e o juízo começa pela casa de Deus. Para mim, o que está acontecendo é isso. E a senhora falou sobre nunca se viu, né? Tantos escândalos e pessoas sendo até... O Senhor poupando alguns, né? Retirando-lhes a vida, vamos dizer assim, poupando alguns, retirando-lhes a vida, porque para que eles não venham a perder a sua salvação, sim, nem o galardão que conquistaram, né? Com fé, com trabalho, com obras e etc., né? Pela sua misericórdia. E a gente vê que, como o pastor Jonas falou, uma igreja construída sobre um alicerce que não seja Cristo, ela gera o famoso humanismo, né? O famoso hedonismo. Porque se não é Cristo, é o homem. Ou algo que o homem produz, seja dinheiro, seja fama, seja o que for. Essa ferramenta aqui mesmo que a gente está usando, internet, que é maravilhosa, que faz com que vocês tenham quase que a sensação de participar do dia a dia da nossa pastora Naira, por tanta programação, tantas vezes que vocês veem o rostinho dela ali trabalhando, né? Às vezes cansada, chegando de viagem, eu sou testemunha disso, mas não deixa de estar com vocês. Essa mesma ferramenta ela é usada também por pessoas que só estão pensando em fazer disso a sua profissão, sim, né? A sua atividade econômica. E então tem o lado perverso da coisa. Quando a gente fala e vê homens brigando por uma marca, por uma bandeira, por uma doutrina própria, você não serve mais para estar dentro do meu ministério ou da minha denominação, porque algo que você está falando está contrário à minha visão. A minha visão, ele quer dizer a minha doutrina ministerial. E aí, é lógico, às vezes há sim um desenquadramento de alguma coisa, mas quando cai para heresia, né? Porque aí cabe ao líder de um ministério cuidar desse ministério para que ele não se desvie do Senhor. Agora, aquele que diz, não, porque eu acho que tem que todo mundo usar verde e você quer usar azul. Ou eu quero aqui que a pregação não seja mais bíblica, a pregação seja vitoriosa, seja só coach e tal. E fala, não, peraí, pastor, o senhor está me pedindo para não pregar a palavra? Não, prega coach, mas enfia aí alguma coisa da palavra para o povo se sentir. Não bate no povo. Não fala da volta de Cristo, não exorta. Não fala que os dias estão acabando, que os dias são maus. Não fala de arrependimento. Não fala de pecado, de arrependimento. As pessoas têm que se sentir confortáveis, é a porta larga. Senão ele vai embora, não, a igreja vai esvaziar. É a porta larga. Aí isso faz com que haja ministérios gigantes, com centenas de milhares de pessoas que não se converteram. E aí eu pergunto para você, essas pessoas que estão desse jeito, né? Se viesse uma perseguição, ficariam em pé? Não fica. E o dia mau, quando chegar na vida deles, consegue ficar em pé? Não consegue, não tem consistência. Não tem consistência. O que eu vejo é realmente uma deformação. Uma deformação no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é perfeito. Então, a deformação não vem de Deus, a deformação veio do homem. Eu sempre penso o seguinte, Torre de Babel é confusão. E a Torre de Babel, que era o reino do homem, para alcançar grandes lugares sem Deus,
É isso. Torre de Babel é isso. E as pessoas unidas com um único propósito, o orgulho, a autoexaltação, o que aconteceu? Qual era o material que era construído a Torre de Babel? A Torre de Babel era com tijolos. Os tijolos é exatamente tudo que você está falando. Tijolo é igual. Se você não estiver nesse padrão, você não vai estar nesta edificação que se chama Torre de Babel. Você não pode ser diferente. Enquanto que essa é a edificação humana, tá? Agora, e você precisa estar desse jeito porque sou eu que controlo todas as coisas. Agora, quando você tem o corpo de Cristo, quem tem controle é Cristo, não sou eu. E Cristo, que tem o controle, ele não escolheu ter tijolos, ele escolheu ter pedras. Ele nos chama, ele é a pedra e ele nos chama de pedras vivas. Bom, eu sou, você, Jonas é pedra viva, e o Vinícius é pedra viva, você que está assistindo a gente é pedra viva. Como que é a pedra? A pedra é uma diferente da outra. Cada uma tem as características diferentes e elas se encaixam. Então, Deus colocou habilidades, unção, chamado diferente no Vinícius, que não é o mesmo meu. É a mesma coisa em relação ao Jonas, mas a gente se encaixa porque é ele. E o que ele precisa trabalhar na gente, como as pedras do Templo de Salomão, ninguém ouvia barulho. As pedras, elas eram trabalhadas fora da edificação, porque Deus trabalha com a gente no secreto, no devocional, no caráter da gente, enfim, ele trabalha no oculto, naquela famosa palavra que todo mundo ama e que eu tenho evitado usar, de tanto banalizada que ficou do processo. Então, eu digo que, mas Deus tem o tempo de preparo, ele teve o tempo de preparo de Davi, para Davi não se encantar com o poder, ele teve o tempo de preparo de José, para José não ficar deslumbrado também com o poder. E eu vejo um monte de tijolo. E aí é o que você falou. Bom, eu que estou no governo dessa edificação, não é Deus? Esse tijolo aqui está fora do padrão. Fora, tijolo. Não é Deus que falou que está fora. É o dono da edificação, que não é Cristo. Agora, Cristo, essa pedra precisa de ser trabalhada. Espera aí, eu vou trabalhar e vou colocar de volta. E vai ser todo mundo uma única edificação que se chama corpo de Cristo. É a parábola da figueira no meio das videiras, né? Vamos dizer assim. Não é pegar a figueira e lançá-la fora no fogo. É porque talvez a figueira olhando para as videiras, ela vai dizer assim, eu estou no lugar errado. Porque ninguém explicou a ela que vai chegar um momento em que eu vou precisar de figo. Nem sempre eu vou precisar de uva. E aí o Senhor diz para a gente, calma, não lança fora, não queima não. Porque vai ter um momento que a gente não vai mais ter necessidade, neste momento, de uva, mas sim de figo. E aí o fruto que está sendo gerado por aquela vida é o fruto que precisa para aquele momento, e não a uva. E quando o homem olha simplesmente com o olhar de agricultor, ele vai, não, você está fora do lugar. Você está atrapalhando, você está dando sombra em cima do que não precisava, você está jogando folha em cima de onde não tinha que jogar. Você está contaminando esse solo. E aí é o que a senhora falou. Aí Cristo vem e fala assim, não, cava em volta aqui, joga um adubozinho, poda um pouquinho aqui. Agora está atrapalhando? Não está. Mas deixa ele aqui, porque o fruto que ele vai gerar é o fruto que eu vou precisar daqui a pouquinho. E você vai entender. Então, essa posição... E só é possível enxergar e entender essa posição se você tiver na unção. Aí é o que a senhora falou, o óleo. Eu estava pensando numa máquina, né? A máquina tem peças de todos os tipos, tamanhos e funções. E elas ficam ali trabalhando junto. O que faz com que aquela máquina não se arrebente toda? O óleo que está ali dentro, lubrificando aquela máquina. Nós somos iguais a essas peças. Temos tamanho diferente, funções diferentes, e só não damos problema o tempo inteiro porque tem que ter óleo, que é essa unção. Se não tiver, a gente vai se esbarrar e se estranhar o tempo inteiro. Em algum momento alguém vai pular fora, vai quebrar, vai estragar. Mas se tiver a quantidade certa de óleo, e o óleo sempre sendo renovado, ela vai funcionar que é uma beleza. Mesmo eu sendo um pistão, ele um motor, a senhora... Porque é isso. Mas as igrejas sem essa unção faz o quê? Com que toda hora um se sinta mais importante. Não, eu sou o motor. Eu sou o motor. Eu sou muito mais importante do que o radiador. Só que se o radiador para de funcionar, estou falando linguagem de automóvel para quem entende, mas pode ser para qualquer máquina. Não resfria o motor esquenta, queima, e não adianta nada ser o melhor motor do mundo porque não tem aquele que está lá ajudando com a intercessão, com o sopro do Espírito e por aí vai. Amém. Sem óleo...
não vai. Verdade. Mas eu queria trazer aqui para vocês um assunto que mexe demais com tudo isso que está ocorrendo agora, que é o ciúme, como está escrito em Tiago, Sim. o ciúme que Deus tem dos seus, né? E isso aí faz uma diferença, rapaz, muito grande no reino espiritual. Tem muita gente hoje que, se Jesus volta para buscar a sua igreja, ele não teria como subir porque está distraído, né? Mas Deus tem uma preocupação tão grande em não deixar ninguém para trás, que ele está providenciando um grande avivamento sobre o planeta, sobre a Terra, não é isso? E esse avivamento é justamente para despertar. Há uma necessidade de despertamento. Mas as pessoas nem sabem o que é avivamento. Não é. Então, Elas acham que Deus sabe avivamento... disso. Não, as Jesus pessoas... sabe disso. A igreja moderna Mas ele não acha tem que culpa. avivamento é um mover. Mas ele não tem culpa, a culpa está na liderança. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. E quando eu falo isso, eu estou falando a começar por mim e pela Naira, todos os líderes, porque quanto mais você recebe, mais vai te ser cobrado. Então, tem um rebanho gigantesco hoje que está ali, né, no entorno de líderes, e a responsabilidade desses líderes de falar o evangelho, a verdade do evangelho para essas pessoas, que não está acontecendo, a culpa vai ser colocada sobre quem? A responsabilidade sobre uma liderança. Então, Deus tem misericórdia e amor e ciúme das suas ovelhas. Eu faço uma pergunta. Faça. Agora. Em todos esses movimentos que a gente tem visto, e que não é avivamento, porque avivamento, a marca principal é um ajuntamento para buscar grande arrependimento, santificação, oração e ensino da palavra. É isso que aconteceu com Esdras, com Neemias e com todos os reis avivalistas. Havia um mover de arrependimento, de santidade e de busca da palavra. Isso é avivamento. O mover de poder vem como consequência disso. Então, nesses ajuntamentos, em algum momento é trazido, assim, as pessoas estão ansiosas por aprender a palavra. O ensino tem sido divulgado? Não, ninguém quer aprender, ninguém quer colocar o joelho no chão, ninguém quer voltar à boa e antiga prática de oração e jejum. E não, eu vou chamar quem Deus levantou como mestre para ensinar o que eu tenho que fazer nos dias em que nós estamos vivendo. Não, ninguém nem quer ouvir mestre. Então, isso é um grande sinal de adoecimento. É um grande sinal de, realmente, uma deformação, como eu disse no início, uma deformação do corpo de Cristo. E eu imagino o coração de Deus. Tudo bem, mas o que você acha? Qual o remédio? Qual será o remédio para esse mal tão grande que o corpo de Cristo está vivendo? Eu acho que só o avivamento. O avivamento, uma porção especial do Espírito Santo sobre a igreja, vai despertar uma liderança, vai despertar aqueles que estão com maior responsabilidade, porém muito adormecidos. Entendeu? Eu vou responder a tua pergunta, Responde, mas tudo isso que a gente falou até aqui, e eu disse que traz um grande descrédito, traz o quê também? Além do descrédito, um monte de desigrejado. Porque se a igreja é isso, eu quero estar fora. Então, o descrédito faz com que eu tenha um número maior, porque se hoje tem megas igrejas, eu digo que tem uma mega igreja de desigrejados. Eu li uma estatística ontem de que o maior número de desigrejados está entre 16 e 30 anos de idade, porque são os conectados. Eles leem tudo o que se passa. Eles estão no TikTok, eles estão no Instagram, então eles veem todos esses escândalos, eles veem todas essas loucuras. Eu digo loucura, porque eu olho e falo, isso é loucura. Só que eu tenho maturidade para dizer, é loucura, mas eu quero buscar a verdade. Eu quero buscar aquilo que Cristo mandou que eu fizesse num momento como esse. Mas esses que não têm, é loucura, eu quero estar longe disso. Então, eu vou ficar desigrejado. Melhor na minha casa, eu escolho o pregador, eu tenho temor a Deus, eu escolho o pregador que eu quero ouvir no YouTube, e ali ele vai se alimentar de coisas fragmentadas que não vai trazer crescimento, e, pelo contrário, ainda vai ouvir pessoas que não deveriam ouvir e que vai trazer grande envenenamento. E quem que está ganhando com tudo isso? O inferno.
desigrejados, uma igreja desacreditada, enfraquecida, deformada, e nós precisamos fazer algo. E o que é esse algo? E aí, silêncio? É uma fórmula difícil, né? Uma fórmula difícil, porque a gente falou aqui uma série de coisas, de unção, de perdão, de arrependimento, de jejum, né? Estamos no momento, inclusive, de jejum, e recomendamos que todos estejam em jejum, porque é muito bom, é muito importante, orar sem cessar. Mas é aquilo, quando a gente vê o povo de Deus fragmentado e desacreditando dos seus líderes, e a gente não enxerga, pelo menos no momento, uma real vontade de mudança por parte dessa liderança, como é que você vai justificar para uma ovelha perdida aí, voando aí, buscar essa uma dentre as 99 que está solta e que não é uma? Uhum. Né? Eu creio até que hoje você tem uma grande igreja aí, um terço de igreja aí, solto, sem estar frequentando um culto, né, com aquele conceito, com aquele é o que a senhora falou, com aquele conceito errado de que a igreja sou eu e eu não preciso de ninguém, e aí ele vai caminhar sozinho, e aí ele se enfraquece, e aí ele está sujeito como uma ovelha perdida aos devoradores desse mundo. E a nossa luta, como o pastor sempre fala, né, a nossa luta que não é contra a carne, e essas hostes e essas forças espirituais continuam a bombardear um por um, e se eles estão soltos, é muito mais difícil. E aí, quanto mais difícil fica, esse ciclo vicioso de cada dia se afasta mais, cada dia se desinteressa mais por igreja, cada dia está mais fora, e o nosso coração pastoral fica cada dia mais arrebentado, porque há igrejas sérias sim, há pessoas preocupadas sim com as ovelhas, mas como alcançar essas pessoas? Como trazê-las para dentro de casa? A gente está buscando discipulado, oração. Você tem visto igrejas sérias sendo afetadas. Também. Coisa que há 10, 15 anos atrás era o equilíbrio, era o esteio para uma maioria dos cristãos. E você está vendo que o diabo está entrando, ele está mexendo, e as pessoas estão vendo e não estão se dando conta de que estão caminhando para uma ruína. Porque a igreja não é tua, o evangelho é Cristo. Exatamente. Entendeu? E a gente tem que se submeter a ele. E eu lancei aqui no ar, vou falar de uma... Qual seria a solução? Para mim, a solução está escrito lá em 1 Reis 19, depois que Elias ele vê que a maioria está debaixo do ensino de Jezabel, adora a Deus, acolchei de dois pensamentos, né? Ele não se desesperou, ele se desesperou depois. Mas, naquele momento, o que ele fez? Espera aí, mas Deus mandou eu fazer alguma coisa. Eu vou subir no Carmelo, eu vou orar. E alguma coisa vai acontecer. Então, você que se sente a minoria, saiba que tem um monte de gente, como Elias, que não sabia que tinha 7.000. Tem muita gente como você, que é sincera, que é verdadeira, tem igreja verdadeira. Muitas. E qual é a tua posição? Busca Deus intensamente. O remanescente, eu digo, eles se reconhecem depois de 2 palavras. Parece que você já conhece aquela pessoa há milhares de anos, porque você se identifica, tem o mesmo tipo de linguagem, e é isso que tem acontecido comigo, principalmente nas minhas viagens, quando eu fui lá para a Polônia, em Auschwitz, conheci ali 60 pastores que para mim, são verdadeiros remanescentes dentro da Europa, não se corromperam, são sinceros, eles estão fazendo o que Deus mandou eles fazerem. E pagando um alto preço. Sim, aí eu vou lá para o Japão, a mesma coisa, eu tenho visto. Por essas viagens no Brasil, eu volto das viagens sempre dizendo para o Jonas assim, conheci uma pessoa, essa é de verdade, essa é de fato. Então, ainda há esperança, não desanime, não fique desigrejado, tem igreja séria e busque a verdade, não seja enganado, não ouça qualquer pessoa, examine como está escrito, sabe? Examine o que você ouve, se está batendo com a palavra. Se não estiver batendo, foge de sensacionalismo, foge de tudo aquilo que
traz sobre a sua vida um peso. E que peso é esse? O peso do pecado que tem que estar sobre a tua vida, que você tem que sentir tão pesado que você não quer esse. Mas você tem que ter o peso da glória só na sua vida. Mas, sabe, quando você se sentir oprimido, porque você tem que fazer isso, porque você tem que investir em 800 mil coisas, isso não é o peso de Deus. E que você busque o evangelho verdadeiro. Ainda existe o evangelho verdadeiro. Eu chamaria atenção, já que a gente está caminhando para o fim dessa sessão do podcast, eu chamaria atenção para uma questão tão simples, mas que é uma direção dada pelo Senhor, né? Que é a intercessão, que é a oração pela sua liderança, cobrir a sua liderança com clamores, com jejum, com muita oração, porque, querendo ou não, ele é, de certa forma, uma cobertura para a tua vida. E, obviamente, que para o diabo é muito mais fácil trabalhar em cima de uma pessoa do que de 1.000, 10.000, 20.000 membros, entendeu? Então, ele consegue derrubar 10.000, 20.000, derrubando o seu líder. Então, ore para que teu líder se mantenha sempre no centro do coração de Deus, sempre no centro da vontade do Senhor, que ele priorize, que o temor a Deus nunca saia do coração dele, principalmente isso, o temor a Deus, porque eu vejo o diabo roubando o temor a Deus, sabe? Então, leva a sério, quando ele fala de pecado, que o salário do pecado é a morte, é porque é a morte mesmo, é a morte espiritual e é a morte eterna. Então, interceda por eles, fortaleça. Não deixe ninguém ficar falando mal, não deixe ninguém ficar jogando maldição em cima da sua liderança. Proteja a sua liderança, guarde a sua liderança. Não seja um replicador de maldições, mas de bênçãos. Façam isso e Deus vai abençoar, eu creio. Jesus falou sobre isso, Mateus 24, de 10 a 12. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. A competição, a famosa competição. Uhum. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, e a palavra iniquidade aqui em grego não se refere só ao pecado, mas à falta de conhecimento da palavra, e por se multiplicar, eu vou ler como falta de conhecimento, a falta de conhecimento e o pecado, o amor de muitos esfriará. Jesus avisou. Começamos, né? Será que o Senhor avisou? Esse é o aviso dele. Amém. Então, é aquela coisa, né? Aperte o cinto, porque a turbulência chegou no corpo de Cristo, mas você não vai... Eu penso em Raabe, né? O muro balançou, o muro caiu, mas o pedacinho que ela estava não caiu. E, como está escrito em Hebreus, Deus está permitindo um terremoto no corpo de Cristo para que só as coisas abaláveis caiam. Tudo que é inabalável, que é o reino de Deus, isso não vai cair. Se pertence ao reino de Deus, não vai cair. A justiça não vai cair por terra. A verdade não vai cair por terra. Então, fique firme, conserve aquilo que é inabalável no teu coração e na tua mente, em nome de Jesus. A minha última colocação é o seguinte. Você já se sente preparado, ou seja, fortalecido para uma perseguição à igreja? É uma pergunta que eu quero deixar. Já temos, né? Você, como filho de a Deus, verdadeira igreja já tem. Como membro do corpo de Cristo, você está preparado para não negar ao Senhor? Olha só, a negativa a Deus é perder a salvação. O desconhecimento de que Jesus Cristo é Senhor na tua vida, Senhor e Salvador, é perda de salvação. Então eu pergunto para você, nos foi alertado a respeito do final dos dias. Para a igreja de Cristo, seria o princípio das dores. Não seria exatamente as dores de parto. Princípio das dores de parto. Então, mesmo assim, coisas terríveis virão, mesmo como sendo o princípio. As dores de parto vai ser na grande tribulação. Então, se você está preparado, continue orando, edificando-se, né, para que você possa estar fortalecido, aprofundando suas raízes, porque os ventos serão pesados, fortes, para que você possa herdar a vida eterna. Isso é uma realidade que ninguém gosta de falar. Verdade. Né? Recado final, pastor Vinícius. Ser depois imitadores de Cristo, né? Porque se a gente for imitador de Cristo, seja lá qual for o vento de doutrina, Sim. seja lá qual for a instituição a qual você está servindo, na qual você está servindo, você vai lembrar que você está dentro de algo que é muito maior do que 4 paredes. Você serve ao Deus eterno,
a um Senhor que entregou a sua vida por nós, você vai estar preparado para passar por qualquer tipo de turbulência e você vai estar consciente na palavra, como foi dito o tempo inteiro aqui, porque tudo que está acontecendo está predito. Então, cabe a você conhecer e prosseguir em conhecer o seu Senhor, que é isso aqui, que é essa palavra que está aqui, Ele é a palavra, para que você passe por isso, mesmo que haja sofrimento, que haja luta, com Ele do lado. Então, eu creio que, ainda que haja divisões, a gente serve a um que é único e que vai permanecer único hoje e eternamente. Amém. Então, não esquece de Curtir, deixar o seu like. compartilhar, curtir. Puxa, Não deixa de curtir se você ficou com a gente até agora e não fez isso ainda. Por favor, já clica aí no joinha, no like. Compartilha com aqueles que você sabe que tem necessidade e estão precisando ouvir o que foi falado aqui. Né? E se inscreva nesse canal, se torne membro, enfim, participe. O canal da pastora Naira Pedrini tem muita coisa legal e sempre, como a gente diz, preocupado em entender melhor a palavra, não em dar a nossa opinião. Nossa opinião é secundária. O que interessa aqui é o que o Senhor está te ensinando. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa noite.